Entender suas finanças te ajuda a chegar nos letterings lucrativos, quiçá até mais rápido. Seja muito bem-vindo a mais uma live. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafa. Eu sou a Dani e nós somos o Na Lousa. A gente ajuda pessoas como vocês aqui a aprenderem lettering e a viverem dessa arte. Não só aprender, né? Como empreender também. Nada mais justo do que trazer um tema como esse. Afinal, a gente está falando de finanças aqui, a gente está falando de din-din. O que adianta a gente ganhar, trabalhar, só que não saber entender, não saber controlar, se planejar financeiramente. Então, esse é o tema da live de hoje. Um assunto aí que é muito, por vezes, tratado como tabu, né? Dinheiro é tratado como tabu. Nós somos da turma que acredita que quanto mais a gente falar sobre isso, mais valorizado estará o mercado, o seu trabalho. Então, não tem por que a gente não falar em dinheiro e arte. Parece que até é um crime artista ganhar dinheiro. É sim possível e a gente está aqui para te ajudar e te mostrar como. E se não bastasse só nós estarmos aqui, hoje a gente ainda trouxe um convidado. A gente trouxe o Gustavo, da Duo Finanças. Ele vai estar aqui com a gente na live já já. Eu vou só fazer uma breve introdução do assunto e o Gustavo já vai entrar aqui com a gente para ajudar a gente também. Porque, afinal, nós somos as melhores pessoas para falar sobre finanças? Não, a gente não é os melhores. Nossa, nem entendo muito de número, mas eu acho que a gente conseguiu, do nosso jeito, talvez, uma experiência para passar para vocês aqui. Como é que a gente fez? A gente ouve muito a galera falando de finanças, ações, tem muito conteúdo aí na internet, mas como é que os artistas, os empreendedores, os freelancers, né? É um desafio para quem trabalha dessa forma, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. É muito desafio. Quando eu comecei, eu reparei que vocês passam sobre isso, né? Vocês passam por esse problema, e eu sei que vocês passam, né? Começa a pintar os trabalhos, você fala, tipo, meu, como é que eu cobro isso aqui, né? Porque, tipo, não é um assunto aberto. Como é que eu vou saber quanto que aquele artista ali tá cobrando naquele trabalho e tal? E, cara, e por vezes, se você procurar um artista para querer trocar ideia com ele, trocar figurinha, como é que você está cobrando, como é que você não está, você vai ser super mal recebido. Então, por isso que a gente entendeu que, cara, eu preciso falar para vocês que eu vou numa parede só, em uma parede, e ganho R$ 2.000. Então, assim, e eu não tenho nada de diferente de você. Então, assim, se eu consigo, você também consegue. E aí a gente está aqui para entender como que faz isso acontecer. Porque quando a gente fala de lucro, né, a gente está falando de um pedaço do seu pagamento. Por quê? Porque uma parede de um quadro de R$ 250, aquilo não é só lucro, né? Sim. E por muito tempo, até brinquei, se nós somos as melhores pessoas para falar sobre isso, porque por muito tempo eu encarei os pagamentos, né? Os pagamentos de um freelancer, né? Eu era recém-chegado nesse mercado, eu encarei esses pagamentos como simplesmente depósitos na minha conta. Lá no meu começo, em 2013, 2014, já estavam pintando alguns quadrinhos, como esse aqui de cima, né? Quadros pequenos, com moldura, personalizado para as pessoas, para casamento, para nascimento, para mês de namoro, para ano de namoro. Só que eu ainda era arquiteto também. Eu ainda estava nas obras. Então eu tinha duas fontes de renda praticamente. Pingava dinheiro dos dois lados, né? Só que tudo isso pingava na minha conta corrente, no meu Banco do Brasil lá, pingava lá na minha conta, e eu, o dia inteiro pela rua, débito, 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 e recebi, fechei um quadrinho, caiu o quadrinho na minha conta, e débito, e não sei o que, tananã. E quando você vê, você está completamente fazendo tudo junto e misturado, tudo perdido, e isso pode ser uma barreira aí para você no seu empreendimento, né? No seu mercado de freelance, né? Eu vi que eu tinha uma outra rotina, eu tinha que, tipo, quando um cliente vinha falar comigo, eu tinha que fechar aquele cliente, né? Então você tem que começar a lidar com outras questões que não estavam no script, né? Você não tinha muita noção disso, eu não tinha muita noção disso. E, cara... E quando você parou de trabalhar com arquitetura e começou a trabalhar só com lettering? Continuava uma zorra.
Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a, pelo menos, a entender o que era. Eu comecei, pelo menos, a juntar os clientes, né? Que fechavam o trabalho comigo. E aí, o que aconteceu? Mas você juntava num bloco de notas? Um bloco de notas. Anotava, somava. Somava. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Pelo menos, Rafa, porque eu sei que deve ter muita gente que... Tem muita gente que é organizada, não tenho dúvida disso. Mas eu também acho que tem muita gente que deve trabalhar, entrar o dinheiro na conta como você e não saber nem qual é o montante que o lettering representa na renda dela. E aí, quando vê, se você pegar e escrever tudo certinho, pelo menos no bloco de notas, você, caramba, olha, eu ganhei isso esse mês. Já é alguma coisa. Não, continua. E é isso. Foi exatamente isso que acontecia. Né? Por que você tem que encarar, né, essas finanças, né? Porque, cara, eu nem sabia que, tipo, que no mês ruim ali eu tinha vendido R$800. Sim. Tipo, caramba, não consegui fechar muito trabalho esse mês. Mas quando eu ia somar, um por um, dava 800. Exato. Então, isso que eu tô falando. Então, tipo, eu falo, porra, então eu tinha que prestar atenção nisso. Mas a gente já vai chamar o Gustavo para nos ajudar a saber como é que a gente faz para prestar atenção nisso, para eu saber como que eu controlo essas receitas e saídas, né? E a gente vai te mostrar aqui, eu acho que o Gustavo vai poder falar melhor, que a gente não tá te falando que você precisa ser nenhum expert do mercado financeiro, tá? Você não precisa entender de bolsa, de fundo de investimento, de fundo imobiliário, não. Aqui a questão é você organizar isso a casinha, tá? E por que você fazendo isso vai te ajudar nos letterings lucrativos? O que tem a ver, Rafa? Eu entender as minhas finanças vai me levar aos letterings lucrativos. Simples. Você vai ter mais entendimento do que é o seu trabalho. Você vai ter mais segurança. Os clientes vão te perceber como uma empresa e não como um artista de feira livre. Nada contra os artistas de feira livre, mas ele não vai te ver como um amador, como uma pessoa que ele pode pedir um rabisquinho aí, faz umas letrinhas aí para mim. Não, ele vai te perceber como uma empresa. Acredite. Você vai dar mais valor para não dar desconto à toa, né? Porque você vai ter mais segurança de entender quanto realmente você tem de custo para fazer um trabalho. Nossa, isso é fundamental. Outra coisa, os seus sonhos, que era sonho, tipo, meu sonho é, sei lá, é ir para a Europa, eles viram metas. Quando você consegue organizar as coisas, cara, o que era sonho, o que era distante, vira meta. Porque você começa a ver, mas uma passagem de avião é tanto. Se eu estou guardando tanto por mês aqui, eu consigo comprar. Eu quero comprar um tablet. Se o tablet custa 2.000, se eu guardando aqui e tal, os seus sonhos viram metas, tá? Então tenha isso claro aí na sua mente. E aí é isso. Tudo que você for gastar, às vezes a pessoa, pensa, né? Cara, mas, Rafa, eu não consigo juntar nem R$50 e tal, não sei o quê. A gente vai ver aqui com o Gustavo também como que dá para começar com pouco, né? Muito pouco mesmo. E aí, sabe o que acontece? Aconteceu com a gente, né? Houve uma mudança de modo de pensar, não é? Quando você vai gastar, você pensa, não, peraí, eu preciso gastar isso? Ou isso poderia estar indo para o meu investimento, né? Para minha reserva, sei lá. Sim, é massa que a gente pode conversar também, além disso tudo, sobre planejamento. Muitas pessoas falam que, quero sair do meu trabalho, estou me planejando para viver só de lettering. Cara, isso é importantíssimo, você se planejar para você ficar seguro, né? Isso também é muito importante. Bom, vamos chamar o Gustavo para a gente começar a amarrar todo esse nosso bate-papo aqui. Fala, Gustavo, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite aí, poder falar sobre finanças com o pessoal da Lousa. É sensacional. Gustavão, seguinte, a gente sabe, né, que artista e dinheiro, né, freelancer e dinheiro, alguém que não tem uma receita fixa, né, não tem... A gente tem muitos casos de artistas que ou estão com duas receitas, né? Ou seja, estão no fixo ainda e começam a conseguir ganhar dinheiro com os seus trabalhos de lettering, né? Ou também a gente tem muitos casos de pessoas que já estão sem receita ou largaram um emprego e estão só empreendendo, né? Então, cara, eu acho que assim, aquilo que eu comecei a fazer lá, de pelo menos colocar no mês, em maio,
Entrou a Maria, a Joana, a Juliana. Só de somar o que entrou já pode ser considerado um passo rumo à organização aí? Boa. A gente sempre olha o planejamento da forma mais simples e prática possível. Não adianta eu, do lado de cá, ter o máximo de conhecimento, entender de bolsa, entender de estratégia, e não fazer uma estratégia ou não fazer alguma forma que vocês, do lado de lá, consigam praticar, né? Consigam usar. Então tem que ser simples. A gente pode olhar o que entra, o que sai, o que sobra, aí depois ir detalhando. Então tem vários processos diferentes que a gente consegue trabalhar. E sim, começar a anotar pelo menos o que está entrando já é um ótimo caminho. Quando a Dani chegou na lousa, ela começou já a entender. Você lembra? A gente teve um período ali que a gente começou a entender a questão dos custos, né? Quando a gente juntava as notas ali do que na verdade, comprava e tal. Quando eu entrei no Naloso em 2016, a primeira coisa que eu reparei, eu falei, meu, o que está entrando? Não sei nem quanto está entrando. E aí eu fiz uma planilha, que era uma planilha de trabalhos personalizados. E aí comecei a colocar tudo que entrava. Era isso que eu fiz. O que mais, Rafa? Não, então, isso que eu acabei de falar, de entender os custos, né, Sim. depois, né? Como o Gustavo falou. E essa parte é fundamental, porque muitas vezes a gente esquece de vários gastos que podem comprometer o lucro, né? Ou os objetivos lá na frente. Então, no geral, quando a gente vende alguma coisa, a gente sempre leva em consideração o custo que está comprando. Tinta, caneta, material que vai ser usado. Isso é normal as pessoas calcularem. Mas muitas vezes esquece a luz que paga, esquece o transporte, a comida. Então, e outros dois fundamentais que esse o pessoal sempre não conta, né? Que é o conhecimento e a criatividade. Então, quanto custa isso dentro do teu pacotão? Porque não adianta você cobrar para fazer um lettering só o que te custou as canetas, porque senão você vai falir, você vai fechar. Então, entender os custos, colocar todos eles lado a lado ali, fazer uma lista é fundamental. E aí pode ser lista no papel, pode ser lista no caderno, pode ser lista na parede, já que você está aproveitando para treinar as letras, já faz na parede mesmo. Planilha no Excel, assim, eu gosto muito. Tem vários aplicativos que ajudam bastante. Então, assim, opções existem várias, mas o importante é anotar para você entender. A partir do que você olha o que está acontecendo, você consegue saber o quanto você tem que cobrar, qual é a margem de lucro, que nem você comentou, Rafa, quanto você pode dar. Então, a primeira etapa, com certeza, é entender esse processo do que entra, o que sai, salário líquido, tirar as taxas e imposto, tem que entender tudo. Para a gente, da importância de eu separar o Rafael ou, né, ou a pessoa, o empreendedor da empresa, na verdade, a pessoa da empresa, né? Porque nós, artistas de lettering aqui, muitas vezes são pessoas que estão começando do zero e, cara, ainda não tem CNPJ. Mesmo eu sem ter o CNPJ, você acha bom eu já começar a separar as coisas, entender quem é quem nesse processo? A gente na Du gosta muito de falar o que precisa acontecer de verdade. Porque a teoria é todo mundo está totalmente separado, conta separada, CNPJ registrado, quinéia, não sei o que e tudo mais. Só que a gente sabe que não funciona assim. Então, pode começar tudo misturado. Olha, não sei o que estou falando aqui, mas pode começar tudo misturado, não tem problema. O importante é você começar, depois disso, visualizar. Opa, essa conta aqui, é da empresa, não é minha. Então, mesmo que seja tudo na mesma conta, pelo menos vai organizando, né, colocando em blocos o que é a empresa, o que é você, para você pelo menos visualizar. Aí sim, conforme você vai evoluindo, aí vai separando, otimizando. Porque, no geral, a gente começa de qualquer jeito, né, conta física mesmo, evolui para o MEI, que é uma taxa, normalmente perto ali da casa dos 50, 55 reais, e depois que vai para o Simples Nacional, que aí começa a entrar os impostos, 6%, dependendo do serviço que você oferece, outras taxas, e vai crescendo. Então, é sim importante, mas pode começar no pontapé inicial, não vai esperar a casa estar toda redondinha para já começar a vender, começar a oferecer para os amigos e tudo mais. Claro que o quanto antes você conseguir acelerar isso, ótimo. Mas faz do jeito que dá, né? Tem muita gente que fala isso pra gente, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente tem na nossa mão, na hora. Não adianta querer esperar o perfeito. Outra frase que o pessoal fala também por aí: o perfeito é inimigo do bom. Então, melhor fazer o bom
e colocar as coisas para rodar, em validar a ideia, vender para o pessoal, ter as primeiras vendas, porque senão você vai assumir o custo de empresa, que às vezes o pessoal fala, você não é muito bom nisso daí não, melhor você tentar outra coisa. Então, começa devagarzinho mesmo e vai evoluindo. Acho que é o melhor caminho para seguir, tá? Cara, muito, muito importante esses toques aí, muito importante mesmo, porque é isso, né? Às vezes a gente sai pegando muita informação aí na internet e acha que, tipo, caramba, então eu tenho que abrir um CNPJ, já tenho que abrir uma conta pessoa jurídica, né? Já separar tudo, e a gente sabe que na realidade não é nada fácil, né, cara? A gente precisa. Então, assim, acho que sua dica deu para acalmar. Ontem a gente falou um pouco de ansiedade aqui, eu acho que essa dica deu para acalmar um pouco a ansiedade. Então, assim, controla, entende tudo aí, nem que seja no papel, num caderninho ou num aplicativo, entende que a empresa gastou, o que a empresa não gastou, para você poder fazer, Gustavo, o que eu acho que também deve ser uma dica muito boa aí para você falar para o pessoal sobre a questão do salário, velho. Porque sabe o que acontecia comigo? Eu tava lá no mês, aí tava lá trabalhando, aí tava meio deprimido, tipo, caramba, ninguém tá fechando e tal. E daqui a pouco eu entrava um trabalho de R$ 3.000. Então, assim, eu tava num mês assim que eu achei que, pô, esse mês vai ser ruim, e do nada entrava um trabalho que me garantia o mês inteiro. E aí, o que eu olhava? Eu olhava para aqueles 3.000 e falava, tô rico, né? Caraca, Dani, vamos jantar na rua, vamos gastar. Mas como que eu tenho que ter a mente, o mindset, né, para entender que eu tenho que distribuir isso na minha empresa? Exato, exato. Se a gente for fazer aí uma atividade lúdica, pega uma linha aí imaginária e faz várias ondas, né? Isso é o nosso salário, é o nosso ganho. Tem mês que vai super bem, tem mês que vai super mal. O que a gente tem que fazer? Esticar essa linha. Porque a partir do momento que você estica essa linha, você vai ter a tua média. Então, no mês eu ganhei 10, no outro mês eu ganhei 5, a minha média vai ser 7,5. Então, é isso que eu preciso entender. Eu não posso torrar os meus 10, porque no próximo mês pode ser que não venha os 10, pode ser que venha menos. E aí a gente vai ajustando. Perfeito. Nada como trabalhar com pessoas que desenham. É exatamente isso. Então, se você baliza os seus gastos, começa a entender, opa, quais são meus gastos com necessidade, quais são os meus gastos prioritários, e aí eu vou melhorando. Claro que, a partir do momento que você fecha um trabalho de R$ 3.000 e você não está acostumado com isso, tem que comemorar, tem que comer fora, tem que comer na rua sim. Não é esse negócio, não, todo o dinheiro que sobra eu vou guardar no investimento. Não, tem que comemorar, faz parte do processo, você fez por merecer. Então tem que, obviamente, guardar um valor, mas você tem que se premiar pelo que você fez de fora do comum. Então, começar a entender as médias das receitas também vai traduzir para você o que você pode e o que você não pode. Então, por exemplo, meu gasto mensal é R$ 1.000. Opa, eu faturei 3, então eu estou com uma gordura de 2. Uma parte eu vou me divertir, mas eu já vou garantir o próximo mês. E aí a gente começa a falar de reserva de emergência, que começa a juntar para salvar meses que estão em baixa e garantir as contas pagas. Vamos ver aqui se a galera tá em dia aí com a reserva de emergência. Galera, conta aí pra gente nos comentários. Você tá pensando ou já pensou aí em ter uma gordurinha, em deixar aí, pessoal que já tá só com a renda do lettering, você já pensou em deixar aí uma gordurinha aí para, né, para esse mês aqui que a onda vai lá para baixo, não é isso, Gustavo? Exato, tem que pensar na reserva de emergência, tá? E aí pode ser o nome que vocês leram em qualquer canto, colchão, reserva de emergência, reserva de urgência. No final das contas, você precisa de um valor guardado para você conseguir pagar suas contas. Ou, que nem a Dani estava comentando, para transição, que aí são dois cenários diferentes. Um, para você manter as contas, mesmo no mês ruim, e infelizmente a pandemia escancarou isso para a gente, né? É você olhar para as suas contas e pensar, se não vender absolutamente nada, quantos meses eu fico pagando as minhas contas com tranquilidade? Então, isso é uma preocupação muito grande. E o outro lado é, cara, eu amo esse trabalho, além de ser um trabalho, eu me divirto, tenho paz, não sei o que, é isso que eu quero fazer depois da vida. Vamos trabalhar essa transição. Junta meses de dinheiro, né, de contas pagas, para que você possa fazer essa transição e não se encontre no mês de baixa, né? Imagina, você fala, chefe, não aguento mais, tchau. Aí no outro mês, você faz vários orçamentos, fica mega feliz, investe em marketing, começa a bombar, mas não fecha nada. Um mês que você não fechou nada e você não se planejou, vai fechar conta negativa, pegar empréstimo, e aí a bola de neve, já era. Então, por isso que é importante se planejar. Eu já passei por isso, sabia?
Já passei por um mês que, tipo, caraca, a gente juntou as moedinhas e, tipo, não tinha para as contas. E, cara, foi foda, mas a gente conseguiu, deu um jeito. É, a Dani, quando ela foi sair do escritório de arquitetura, né, Dani? Cara, a gente deu uma olhada na nossa estrutura. Inclusive, Gustavo, você me permite, você que é o especialista em finanças aqui, mas a gente teve uma sacada muito boa quando a gente foi fazer esse processo de transição, que foi de que forma que a gente pode gastar menos e ganhar mais. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi mudar de casa. A gente mudou de aluguel. A gente achou um aluguel quase R$ 700 mais barato e a gente conseguiu salvar R$ 700. Né? A gente foi morar, a gente mudou totalmente o padrão, né? Foi morar bem apertadinho, bem pequenininho, mas salvamos R$ 700, cara. Então, isso também é uma estratégia, gastar menos, né? Dar um jeito de fazer limpa, achar onde você, com mais, que você tem muita experiência em ajudar as pessoas a controlar as finanças dela, onde você acha que dá para achar um gargalinho que você costuma ver muito, para dar dica para a galera? Quando a gente faz o planejamento com as pessoas, a gente gosta de classificar os gastos em gastos fixos, variáveis, adicionais, por conta da recorrência. Então, o gasto fixo acontece todo mês, o valor normalmente é o mesmo, variável todo mês, mas o valor pode mudar, e os adicionais não necessariamente precisam acontecer. O ponto é você entender o que é prioridade e o que é supérfluo. Então, por exemplo, a academia pode ser prioridade para muitas pessoas, porque faz crossfit, se desestressa, vale a pena, e aí mantém. Mas para muita gente só paga o anual e nunca vai. Então é começar a entender o que faz sentido manter e o que não faz sentido manter. Então é listar todos os gastos e perguntar para eles como que eu poderia otimizá-lo. É exatamente a coisa do aluguel. O aluguel, como que eu posso melhorar? Eu posso me mudar, só que é um trabalho muito grande, né? É difícil a gente colocar essa mudança numa flexibilidade rápida. Então, o aluguel, você pergunta onde eu posso morar, qual é o valor que eu posso reduzir, posso dividir com alguém. Então, são perguntas mais comuns que você tem que fazer para todos os gastos. Posso espaçar? Posso reduzir? No geral, os gastos mais fáceis de ser corrigidos são aqueles que estão lá no final da tabela, que é os adicionais, que não precisa acontecer com recorrência, que é o gasto com roupa, alimentação, às vezes planos que vocês contratam e não faz muito sentido, plano de celular está contratando lá a operadora mega cara e você contratou o plano mais top que você estava ganhando muito dinheiro e de repente reduziu e você mantém o plano. Ou na pandemia você está em casa, a internet lá bombando e você não está gastando o seu plano. Então tem várias coisinhas, detalhezinhos que dá para revisar. Às vezes seguro de vida no cartão, anuidade do cartão ninguém é obrigado a pagar. Então tem vários realmente gastos escondidos ali que você consegue otimizar. A dica é, não saia cortando tudo, saia entendendo tudo para otimizar. Então, por exemplo, lista e pergunta, como que eu posso otimizar meu mercado? Eu estou indo no mercado uma vez por mês e está, às vezes, estragando. Aumenta a frequência, compra menos. Então, é entender, porque cada perfil tem um perfil diferente. Não adianta ter uma receita de bolo. Porque se eu falar de mercado para outra pessoa tem a dieta, é mais fitness. Então, é importante entender, ter esse tipo de detalhe em cada perfil. Então, por isso que é mais legal você listar e sair perguntando para você otimizar, que aí é sucesso. Demais, caraca, pessoal, vocês tomaram nota aí dessas, né? Muito massa. Eu acho que essas diquinhas que você está dando, para mim, são diconas. Porque às vezes a gente não percebe realmente que a gente pode economizar algumas coisas que a gente não está enxergando. Então, essa história do celular, a história de algumas coisas que estão ali, eu caio muito nessa, taxa do banco, taxa do cartão de crédito. Pô, às vezes é só você ligar lá, dar uma choradinha e eles às vezes tiram, sabe? Então, isso é uma das coisas que... E aí, o que eu falo é o seguinte, cara, começar a fazer uma reserva, começar a guardar dinheiro. Quando a gente, pelo menos eu, né, que sou uma pessoa que não sou muito boa nas finanças, cara, quando a gente fala começar a guardar dinheiro, a gente nunca imagina que com 10, 15, 50 reais você consegue juntar dinheiro. Isso pensando a longo prazo, né? A gente pensa que, não, preciso de 1.000, preciso de 500 reais, a gente pensa em montantes maiores. Com pouco dinheiro a gente já consegue fazer uma... Eu não vou nem falar esse nome poupança, porque a gente não vamos falar de poupança, mas o que você indica? Poupar, né? Com pouco dinheiro a gente consegue começar a
poupar? Boa. Assim, a gente tem uma visão um pouco errada na hora de investir que ou é poupança ou é bolsa de valores, né? Mas existe um universo no meio do caminho que tem essas possibilidades de investimento. Então, quando a gente fala em juntar, guardar, a gente primeiro tem que quebrar essa visão. Primeiro, não é só para rico e tem muitas possibilidades entre poupança e ações. Até porque normalmente as pessoas têm medo da ação, porque pode cair, inclusive para reserva de emergência nem é recomendado. Por mais que você saiba de alguma oportunidade de mercado, melhor deixar ali quietinha. E aí o ponto é guardar de alguma forma e não pensar em rentabilidade, porque aqui a gente está falando de meses de contas pagas e não ficar rico e não ficar milionário investindo. Então, se você falar, Gustavo, eu guardo no cofrinho, no envelope, na caixa do meu investimento, na caixa do sonho, eu vou respirar fundo, não vou te xingar, porque você está criando o hábito, porque tem esse lado importante. Mas depois de criar o hábito, já corre para o banco, já investe em poupança mesmo que não renda nada, mas pelo menos fica ali. Começa a migrar para Tesouro Selic, importante ser no Selic, porque você pode tirar com liquidez, e o valor mínimo é R$ 106. Então, se você investe menos que 106, vai de poupança mesmo. Tem algumas corretoras que colocam um investimento inicial zero. Na Orma, por exemplo, tem vários investimentos que acompanham o Tesouro, que a entrada é zero, então você pode, mesmo com R$ 1, R$ 2, você vai investir. A Nuconta, ela é igual ao Tesouro, então também não tem barreira de entrada. CDB do Banco Inter, liquidez diária, 100% CDI, também não tem barreira de entrada, ou às vezes R$ 100. Assim, tem várias possibilidades, mas aqui tem que tirar da mente que você quer rentabilidade. Na verdade, você quer salvar meses. Então, sobrou um, sobrou dois, sobrou R$ 5 que seja, já coloca em outro lugar. Tira da frente, põe na poupança. Por quê? A gente está criando o hábito. A gente está criando o negócio de tirar da visão. Porque muitas vezes o que acontece, isso acontece comigo, vira e mexe, inclusive. Sobrou dinheiro na conta, depois de investir, depois de pagar as contas, o que você vai olhar? Vai pro lazer. Vou torrar, vou pegar uma pizza, vou gastar com cerveja, que eu gosto bastante. Esse é o comum. A gente vê o dinheiro sobrando, a gente quer gastar. Por isso que é interessante você já colocar uma meta. Pelo menos 5% da venda que eu fizer do lettering vai para guardar. Tal valor, não precisa porcentagem, R$ 100 vai ser para guardar. Então você começa a ir aumentando. E uma vez que você vai aumentando, você também vai trabalhando o quanto é confortável para você. Guarda 50, guarda 100. Ah, vou aumentar agora para 150. Opa, tá desconfortável. Então segura no 100. Então a gente vai trabalhando isso aos poucos. Aí sim, depois, num segundo momento, a gente pensa em rentabilidade, pensa em diversificar a carteira, mas o importante é começar de alguma forma. E não se apoie nessa muleta do, eu não tenho R$ 1.000 para investir agora. Começa com R$ 1, 2, 3, R$ 5, não tem problema. Cara, eu acho que a dica principal aí que você falou é isso, não pensar em rendimento, né? E não pensar que, vou multiplicar meu dinheiro, vou botar 5 e vou pegar 10. Não, você vai pegar e vai guardar para o próximo mês que você precisar para alguma coisa. Exato. E, né, lembrando que você tem que ter a liquidez, né? Tem que ser um dinheiro fácil de você pegar de volta, né, do empréstimo. Ele falando do empréstimo isso. Não, né? Do empréstimo pro tesouro. Da reserva. O Gustavo falando isso, né? Pega uma porcentagem do que você ganhou do teu trabalho com lettering e vai guardando. E eu não lembrava disso. Eu lembrei que a gente conhece, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como a gente conheceu o Gustavo, mas a gente conhece ele desde 2017, tá? E 2017 a gente tinha uma meta, a gente tinha um plano, e eu lembro que, caramba, a gente pagava... Que era um sonho, né? Era um sonho. E por você controlar as finanças virou meta. Exatamente. E aí a gente conseguiu organizar as nossas finanças com a ajuda do Gustavo. O Gustavo é consultor financeiro. Eles também têm o Instagram deles, da Duo Finanças, tem várias dicas, um conteúdo super legal sobre investimentos, sobre finanças. Depois vocês seguem o Instagram deles, da empresa dele. E a gente... É Duo, com 2 Os, finanças, tudo junto. E eu lembro que nessa época, quando a gente buscou essa ajuda, porque a gente não tem, como a gente é autônomo, né? Na época a gente ainda era MEI e tudo, a gente realmente não tinha esse controle. Eu falo, poxa, tá entrando, tô pagando as contas, não tá sobrando nada, como é que a gente precisa de uma ajuda? Conversamos com o Gustavo, ele ajudou a gente, e eu lembro que, é isso que eu vou falar que eu vou lembrar, nessa minha tabelinha que eu tinha de trabalhos personalizados, tudo que entrava, eu tinha lá todos os dados.
o valor cheio, tinha lá todas as despesas que tinha de cada trabalho, e no final, quando finalizava lá, que era quando o cliente pagava o valor final, que está finalizado, tinha lá em vermelhinho 10%. 10% de tudo que entrava, eu guardava para a gente conquistar, melhorar aquele sonho, né? Que a gente estava buscando. E tinha lá em vermelho, era bem destacado, vermelho, 10%. Então, tudo eu tinha que transferir no caso era um CDB, no banco. E deu certo, isso foi muito funcionou. Deu certo. Cara, certo. E às vezes era quadrinho de R$200, R$20 ia para o investimento. Uma parede de R$1.000, R$100 ia por investimento. Então, isso é uma dica muito boa, funciona bastante. Muito massa. E dá para explorar o mundo dos investimentos de uma forma prática, né? Você pode começar com uma coisa que você está acostumado, dá para você ir melhorando. Assim, tem investimentos muito acessíveis no mercado. E isso desde investimentos seguros, que não oscilem, que você não vai perder dinheiro de jeito nenhum, a investimentos que realmente oscilam vai te trazer uma outra rentabilidade, uma outra visão. Hoje em dia a gente tem ações de R$5, R$10, fundo imobiliário que paga dividendos mensais a R$100. Então, assim, tem uma estrutura que você pode evoluir, tem uma estrutura que você pode crescer, sem você ficar olhando para os grandes investidores e achar que nunca vai chegar lá. Então, eu gosto muito desse trabalho da consultoria financeira, porque a gente pode comparar com aqueles profissionais que a gente não consegue desenvolver. Eu não sei fazer a arte que vocês fazem. Então, tendo uma parede ou querendo fazer a arte, é muito mais fácil eu terceirizar. Eu vou querer comer uma pizza, eu não vou eu fazer a pizza. Posso até tentar, mas a chance de dar errado é muito grande. Terceirizo para a pizza e eu ainda posso escolher a melhor de São Paulo. Então, esses trabalhos, a gente tem a visão de que é inacessível, que é difícil, e a gente da Du traz essa visão, né, que tem que ser prático. Então, a gente gosta de tornar isso muito acessível para todo mundo se organizar, seja com muito, seja com pouco, mas pelo menos começar, né? E aí não ter que esbarrar num sonho de trabalhar com lettering por conta de finanças, né? Gustavo, a gente recebeu uma pergunta aqui da Lala Faz Lettering. Ela perguntou como saber quanto por cento reinvestir no trabalho, né? Então, assim, reinvestir na sua parte profissional. Na sua eu presa, na né? sua eu presa, de repente trocar o celular, de repente, né? Porque o celular ele tira as fotos que vão vender o nosso trabalho. Quantos por cento reinvestir na gente, né? Isso tem que ser um passo depois que a casinha está um pouco mais arrumada? Essa é uma pergunta mega complexa e traz uma resposta que eu adoro, que é o depende, tá? Porque aí vai envolver quais são os níveis financeiros que ela tem. Então, por exemplo, se ela está trabalhando com um volume que sobra muito, aí beleza, a gente pode trabalhar em porcentagens. Aí trabalhar com 10, 20% são valores legais de guardar. Agora, se ela está falando reinvestir, aí também existe a parte não só de criar um caixa para a empresa, tem a parte de criar, que nem você comentou, trocar o celular, às vezes comprar um equipamento novo, gravar vídeo, então tem que se dedicar aos equipamentos que sejam específicos. Não adianta fazer um lettering lindo, maravilhoso e as pessoas não conhecerem, então investir em divulgação. E assim, o reinvestir, ele é muito complexo. A gente na Du, a gente também coloca uma grande parte no investimento na empresa. A empresa tem que crescer, a empresa tem que se desenvolver. Então, às vezes, é mais interessante abrir mão de uma receita inicial, então, começar com prolabore, né, valores menores, mas você pegar e investir pesado em marketing, investir pesado em reserva para a empresa, e aí porcentagem fica difícil de dizer, porque se você recebe um valor menor, talvez esse trabalho fica mais congelado, engessado. Mas sim, tem que reinvestir, 30% é interessante, 20% é interessante. Então, trabalhar com valores que sejam reais aí dentro do que você pode, mas muitas vezes até reserva, caixa e reinvestir uma coisa que vai te trazer mais receita. Então, às vezes, o impulsionar vai te trazer mais receita, vai fazer você crescer ainda mais. Então, ir para esse caminho aí, acho que é o norte. Gusta, como eu te chamo mais intimamente, a Aline Silva, aqui no YouTube, ela fez uma pergunta que ela falou uma palavra que talvez nós não iremos conhecer pelo INSS, mas ela perguntou, e em relação à aposentadoria, como é que fica? Eu já tenho que pensar nisso também? Boa pergunta.
é fundamental pensar o quanto antes, tá? E aí a gente tem que entender o que é o INSS. O INSS é o imposto do governo para você juntar de uma forma forçada para quando você for se aposentar. Então o governo sabe, e ele sabe que ele tem falha na educação, porque as pessoas não conseguem saber como investir da melhor forma, então ele faz de uma forma forçada para lá no final você não estar sem assistência nenhuma. Então ele deu um jeito de poder contribuir. Só que o INSS rende muito pouco, tá? Então, não existe uma resposta 100% fechada, porque às vezes você já contribuiu muito tempo e talvez está faltando um pouquinho só, 5 anos, alguma coisa assim, que não vale a pena você abandonar. Mas, de vias gerais, é muito melhor em rentabilidade, em flexibilidade, em todos os aspectos, você correr por conta própria. E aí, se você tiver tempo para isso, e aí eu não digo nem tempo de estudar, tempo para você se aposentar, 25 anos, 30 anos e por aí vai, você tem o maior bem a seu favor, que é o tempo. Quanto mais tempo você tem, menor o esforço financeiro. Então, às vezes, se você juntar R$ 100 por 30 anos, dá para você juntar R$ 600 mil, R$ 900 mil, dependendo da rentabilidade. Por exemplo, tem previdência privada que entrega 15% nos últimos 20 anos, 15 anos. Assim, tem muito investimento legal na área de aposentadoria porque conta com o tempo. Então, se fosse dar uma dica mega genérica, sim, se preocupa o quanto antes. Nem que seja em qualquer lugar, mas vai juntando pelo menos alguma coisa para você ir acumulando, para você ter o tempo ao seu favor, tá? E não dependa do governo, faça por você, porque se você ganhar do governo, vai ser só um a mais, tá? Se você ficar na dúvida entre pagar o INSS e fazer por fora, aí sim, consulta, tempo para você poder ter essa definição, porque às vezes abandonar o governo, você vai estar largando ali pelo menos R$ 1.000 certo a ganhar. Talvez continue pagando o mínimo e complemente. É uma forma também super tranquila de tacar. Mas, corre atrás que ajuda muito. Só comentar aqui um negócio, deixa eu só comentar aqui um negócio, Dani, que a gente acabou de falar aqui sobre longo prazo, né? Sobre ter paciência, sobre não nem pensar naquilo, vai botando, vai pagando, porque você está pensando daqui a 30 anos. E o longo prazo, ele é difícil da gente imaginar, né? Só que, cara, eu consigo calibrar, pensar na métrica, né? Pensar no espaço de tempo que eu já tive na minha vida, quando eu lembro quando eu cheguei em Santos, quando eu me mudei de Brasília e vim morar em Santos, e foi em 2007. Para mim, foi ontem, mas já fazem 13 anos. Então, assim, o tempo passa, né? O tempo passa rápido. Apesar de ser uma questão de longo prazo, né? Pensa aí, você que está aqui na live com a gente, onde você estava 12, 15 anos atrás? Quanto de dinheiro você já poderia ter se você já tivesse com essa mentalidade que o Gusta trouxe aqui para a gente hoje? Falando um pouquinho, o pessoal aqui no YouTube falou, né? Entrar no MEI é uma boa. Quem é MEI precisa pagar INSS. E a taxa do MEI, né? Essa taxinha do MEI que você paga, já está sendo uma contribuição para o INSS. Então, sim, MEI tem uma baita vantagem. Só para acrescentar, quando a gente está falando aqui de aposentadoria, mas tem também a licença maternidade, que a maioria dos nossos seguidores são mulheres, então é uma dica bacana. O Rafa, quando quebrou o punho, ele ficou 3 meses sem poder trabalhar e recebeu 3 salários mínimos do INSS por causa da contribuição do MEI. Então, é sim uma boa dica, né, Gustavo? Sim. Tem que ter em mente que a MEI é uma forma de você estar regular no teu serviço, né, na tua prestação de serviço, e o teto hoje da MEI está na casa dos R$81 mil ano. Se a gente fizer por 12, eu não estou com calculador e essa hora eu não faço conta mais de cabeça, vai dar acima de R$6 mil mês. Ou seja, se você fatura menos que R$6 mil por mês, o MEI te atende super, a taxa fica na casa dos R$55, pouco menos que isso. Então, você vai conseguir contribuir no INSS um valor mínimo ali que não vai te incomodar e, em paralelo, fazer o complemento. Então, a MEI é uma ótima solução para você ficar regular no teu serviço e continuar fazendo o trabalhinho sem problema nenhum. Você emite nota, tudo normal. Aqui no Instagram tem uma pergunta, achei interessante. A Aline Alves perguntou: o que vocês acham sobre separar valor como salário e o restante guardar como investimento? Ou seja, tem um prolabore aí, né? Tem pensar no quanto que você pode ganhar?
Aí tem dois pontos que são favoráveis você olhar para a tua receita de empresa contando o Prolabore. Primeiro ponto, você vai se organizar muito mais, né? Você vai olhar para a tua receita, tua despesa e colocar você ali dentro. Então, você sim tem que se pagar. E o segundo ponto que é importante, que inclusive é muito importante, muito legal nessa parte de olhar, é que quando você define um Prolabore para você, então vamos supor, está ganhando rios de dinheiro, e aí você define o teu Prolabore lá, o mínimo, salário mínimo, R$ 1.000, R$ 1.100. Todo o resto que você coloca na tua conta, ela é distribuição de lucros, então não é tributável, porque você já tributou antes isso. Então é uma forma de você também pagar menos imposto na hora que você tem a tua receita, porque a empresa ela tem o lucro, ela faz o que ela quiser, né? Ela pode reinvestir, os sócios podem dividir. Então, se você está num cenário onde está entrando um fluxo legal, coloca o teu Prolabore lá embaixo e você coloca para você divisão de lucros. Então, esse mês aqui teve 20 mil de fluxo que eu iria receber. Prolabore que eu vou pagar a parte tributada vai ser 1.100, 1.200 e o resto é tudo sem imposto. Então, são dois olhares aí legais. Driblar o imposto, que é sempre bom, porque o imposto vem uma mordida alta, e o segundo, uma questão de organização, olhar o fluxo e falar, eu tenho que me pagar. Opa, peraí, eu sou um membro aqui ativo na minha empresa, eu preciso ter essa receita, né? Então, isso um contador consegue até orientar melhor por conta de taxa, número, IR, etc., a alíquota que você vai entrar, mas esse é o norte aí também importante. Pensa nessas duas visões aí que são legais. Passo das palavras da Débora, da Dé, aqui as minhas também. Que live é essa, Brasil? Maravilhosa. Isso não é uma live, é uma aula. Eu tenho uma dúvida que eu acho que pode ajudar outras pessoas. É uma dúvida mais sobre produto, né? Na verdade, produto disponível. O Nubank, eu sei que ele é o cartão de crédito, mas ele tem conta corrente também. E eu já ouvi dizer que a conta corrente do Nubank, ela tem uma rentabilidade, é isso? Ou seja, eu posso deixar meu dinheirinho naquela conta corrente que ela pode dar uma multiplicadazinha. E eu estou falando do Nubank porque ele é um banco acessível, né? Ele é um banco super acessível e bacana de ter, que pode ser uma sugestão para quem aí tá começando. Essa é uma prática comum de vários bancos, tá? O Santander tem essa prática também, o dinheiro que sobra lá, eles investem, né? Então, deixou o dinheiro parado na conta, ele vai investir para você. É uma boa, sim, tá? O investimento no conta é em RDB, então é um recebíveis de depósito bancários, ou seja, você está emprestando o seu dinheiro para o banco para ele fazer o que ele achar legal e te pagar uma rentabilidade. Então é super seguro que você está investindo na instituição que inclusive você tem dinheiro. E aí vale a pena porque às vezes você joga no PIG para dar uma travada e o da conta para ficar mais fácil, às vezes para colocar no correio, às vezes para comprar embalagem. Então são formas diferentes de você até separar o que você está usando. Já que os dois rendem, você pode olhar para o PIG, uma coisa que você não vai mexer nunca, e o fluxo ali do teu dia a dia, o dinheiro que precisa estar na mão, na conta já que vai render também. Mas é uma boa sim, porque dinheiro que rende a gente nunca acha ruim. E aí, claro, tanto o RDB quanto o CDB dos outros bancos que fazem isso, quando você vai usar, você paga um imposto de renda. Então, você vai ver ali uma taxazinha que perde. Mas é só em cima do lucro. Então, mesmo que renda alguma coisa, você não vai perder o saldo que estava lá. Então, por exemplo, eu tinha um saldo de 100, rendeu R$5, então eu vou perder um pouco do meu 100? Não, é só em cima dos R$5 que você vai pagar o imposto de renda. Tá? Então também é super tranquilo, vale super a pena você separar, e a no conta também é uma ótima opção, até por não ter anuidade, então as taxas de transferência também é zero, então super banco que ajuda a gente, sim. Muito bom. Massa demais. Muito Poxa. bom mesmo. Perguntaram aqui no YouTube qual a importância de ter um CNPJ. A gente estar regulamentado, né? A gente poder praticar aí o comércio, a venda, prestação de serviço de forma regulamentada, né? Certinho, tudo com o governo. Você vai ganhar mais segurança, né? De você saber que, agora eu sou uma empresa, sabe? Você vai se valorizar. A gente falou aqui mais cedo nessa live, uma das grandes importâncias de você entender suas finanças para você melhorar os seus letterings lucrativos, para você alcançar os letterings lucrativos, muito disso passa pela parte psicológica, pela parte de segurança, de você entender que, caramba, eu não estou fazendo letrinha,
né? Não estou fazendo rabisquinho por aí. Eu sou uma empresa. Eu presto serviço de personalização com letras em paredes, em quadros e produtos. Eu pago imposto, eu pago o meu salário, eu pago os gastos da minha empresa. Isso vai te dar segurança até para você parar de dar desconto bobo, porque às vezes a gente dá desconto bobo. Olha, o seu quadrinho vai custar R$ 100. Aí a pessoa fala, R$ 100, faz por 75. E aí você, inseguro, porque você está começando e tudo, você faz. E você nem sabe que ali naqueles R$ 25 foi embora a sua reserva de emergência do mês, os seus 10% de guardar no mês. Então, cara, é isso. Complementa aí, Igor. Aí, duas coisas a mais aí para colocar nesse caldo aí legal. Quando você tem CNPJ e você é uma empresa, você tem acesso a empréstimos muito mais baratos do que empréstimo pessoal. Então, você consegue injetar um dinheiro na tua empresa para dar um boom de uma forma bem estruturada, para também não ficar devendo aí depois, a taxas muito menores. Então, hoje o empréstimo pessoal flutua aí na casa dos 5% ao mês, o empréstimo para a empresa é 0,4% ao mês, 0,7% ao mês. Então, a diferença é absurda. Então, quando você é empresa, as pessoas olham para você de forma super séria. E aí, uma coisa que você comentou, Rafa, que amarra o que a gente estava falando lá no comecinho, coloque na sua conta do preço final do teu produto a margem para desconto, porque brasileiro adora pedir desconto. Às vezes você está trabalhando, não, eu sou honesto, eu vou aqui, o meu custo foi tanto, eu vou cobrar tanto, eu vou colocar uma margem de lucro para poder também pagar, mas sem margem de negociação, porque eu sou honesto, etc e tal. Mas o brasileiro, ele gosta, nem que você dê 5%, R$ 100, o brasileiro gosta de desconto, tá? Então, coloca na sua conta, meu produto custa 100, então eu vou colocar 150, porque aí, negociando, eu chego no 100. Ou se ele não negociar, para eu também ser honesto, eu vou falar, cara, ou à vista eu te dou desconto, ou porque quero te dar um desconto aqui porque você foi um cara bacana comigo e tal. Então, coloca na sua conta o desconto, os impostos, a taxa do mês, etc e tal, senão as contas não fecham nunca. É isso, gente. Por isso que a gente está falando de lettering lucrativo, né? Porque não é só você botar um valor da sua cabeça e vender ali, tem muita coisa que envolve isso, né? Tem os altos e baixos que todo autônomo tem, qualquer ramo que seja, ele tem os altos e baixos, tem que saber lidar com isso. A gente falou aqui nessa live também. Outra coisa, Gu, que eu acho que era legal também a gente aproveitar o momento aí, essa galera que está amando a live hoje. Estão amando. E eu só queria compartilhar que a gente vem, né, de um movimento de educação financeira, por isso que a gente quis trazer você aqui para a nossa galera, para os amantes do lettering. E tem uma coisa que eu ouvi uma vez que fez muito sentido para mim, que foi você que me falou isso. Normalmente, na Europa, as pessoas têm a mentalidade de receber, né? Veio uma entrada, a pessoa ela já tira o que ela vai, às vezes até o que vai investir, ela já tira primeiro, ela paga todos os custos e se sobrar alguma coisa no final, aí ela vai para o lazer, né? E o brasileiro, ele tem uma cultura de veio a entrada, é lazer primeiro, paga as contas e se sobrar, e quase nunca sobra, investe. Então, eu acho que se a gente passa para a galera que a lógica é inverter isso e a gente cada vez mais levantar essa bandeira aí da valorização, né, do dinheiro, e é isso. Tem alguma coisa para falar sobre esse raciocínio ou é isso mesmo? Não, isso sem querer passar pano pro pessoal que faz as coisas erradas, isso é muito por cultura a gente não tem um propósito, né? Quando a gente olha para o nosso planejamento e fala, tô vivendo aqui, né, a vida é hoje mesmo, carpe diem, paz e amor, etc e tal, ela esquece de colocar os propósitos na vida dela. E aí, quando não coloca propósito, o dinheiro que sobra é para se divertir mesmo. Eu mereço, eu trabalhei tanto, eu mereço. Claro, mas quando você tem um propósito claro, você sabe, eu preciso guardar tanto por mês. E aí você realmente corre em cima disso. O Primo Rico, né, o Thiago Nigro, ele fala um negócio relacionado a isso que é muito legal, que é você pegar a tua receita, em vez de ser receita menos despesa igual a saldo, é receita menos o quanto eu guardo, vai ser o que eu vou gastar. Então eu já vou guardar primeiro, porque eu sei qual é o meu objetivo. Então é uma forma de mudar a mentalidade. Quero trabalhar com lettering, então quanto eu tenho que juntar por mês para eu não olhar nunca mais para a cara do meu chefe chato? É isso que eu tenho que fazer. Eu estou aqui começando no lettering, quanto que eu tenho que guardar de reserva de emergência, ter os meus 4, 6 meses de reserva de emergência? Então eu vou focar nisso aqui. Quantas vendas eu tenho que fazer todos os meses? Qual é o ticket médio que eu tenho que vender?
para aquilo acontecer. Então, você sai de um cenário fantasioso, lúdico, conversinha, e coloca no papel e faz as coisas serem de verdade, né? Ser concreto. Acho que essa é a grande diferença, né? Agora foi uma chinelada na bunda. Essa foi tapa na cara com luva de pelica. Bom, eu preciso falar para vocês o seguinte, o Gustavo, ele não é só nosso consultor financeiro pessoal, mas também ele presta serviço e a empresa dele conta com outros especialistas também, não só o Gustavo, na prestação de serviço. Então, @duo com 2 Os, Financas, né? Finanças sem cedilha. Sigam ele lá, galera. Quem quiser mais informações da empresa, entre em contato lá com eles nos canais deles. E, cara, o que mais você tem aí para a gente começar aqui nosso fechamento, Gu? Já chega falando que assistiu a nossa live na Lousa, na Du, que a gente já dá um descontão legal para todo mundo também, já deu a louca no gerente, vamos fazer legal, né? Assim, na verdade, o planejamento financeiro, ele vai ajudar a pessoa independente do perfil, né? A gente sempre baliza o plano de ação em cima dos objetivos. Sair de dívidas, começar a se organizar, começar a investir, melhorar o investimento. Então, tudo que envolva a vida financeira, a gente senta, entende, coloca na mesa, porque como a gente não tem um produto próprio, a gente vende a nossa inteligência, a nossa experiência no mercado, a gente simplesmente vai ajudar você a chegar lá da melhor forma possível. Então, a gente começa a conversar, vira amigo, participa de live junto, para poder todo mundo crescer junto. Então, acho que esse é o plano. E, gente, eu preciso falar um negócio para vocês. Às vezes você pode pensar assim, mas caramba, eu não tenho dinheiro, eu vou contratar um consultor financeiro. Cara, é incrivelmente acessível. Sério mesmo, é incrivelmente acessível. Então, vai lá, fala com a Duo Finanças, porque eu tenho certeza que cabe no seu bolso e vai te fazer melhorar aí as suas finanças. Fora que é isso que ele falou, dívidas, né? A gente pensa, tô com dívidas, não tenho mais dinheiro para gastar. Mas é aí realmente que você precisa de ajuda e que é possível, né? Isso é muito legal. A consultoria financeira não é só para quem está com dinheiro sobrando ou precisa de planejamento, não, é principalmente também para quem está precisando aí se organizar e sair de uma dívida. A gente tem vários exemplos com relação a dívidas que dá para falar, mas eu acho que estamos chegando perto do final aí do tempo, né? E é isso, galera. Queria agradecer aqui você, Gustavo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento compartilhado, viu, gente? Conhecimento vale. Eu poderia ter pagado o Gustavo por essa 1 hora que ele ficou aqui com a gente compartilhando conhecimento, tá? Ainda bem que nós somos parceiros comerciais aí, ele disponibilizou essa 1 hora para a gente, mas 1 hora, conhecimento, fala, garganta, isso vale dinheiro. Você tem que começar a prestar atenção que o seu esforço vale dinheiro. Então, muito obrigado, Gu. Obrigado mesmo por trazer essa ideia aí para a gente. E acho que é a parte 1 só da nossa conversa. Pode ser. Rafa, Dani, obrigado vocês pelo convite, topar fazer essa live aí, falar um pouquinho mais sobre finanças também. Acho que dá para agregar bastante coisa para o pessoal, né, em relação a ampliar os horizontes, né? Nem que você não deu o primeiro pontapé hoje, mas começa a colocar, nossa, falou disso, verdade, não estava considerando, nossa, falou daquilo. Então, a Du tem o óculosinho aí na logo justamente para isso, para mostrar que a gente ajuda a enxergar melhor a vida financeira. Então, muito obrigado mesmo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelas lives, tão sensacionais. Então, com certeza, precisando de mais tempinho aí, querendo falar mais de finanças, aprofundar alguma coisa específica, é só chamar que a gente fala. Valeu, Gu, pessoal obrigado. Da equipe já. Valeu, Gu, tamo junto, boa noite. Tudo de bom, Valeu. beijo. Valeu, galera.